Caríssimos irmãos, nós ouvimos no Evangelho de hoje que Jesus, dirigindo-se aos seus discípulos, disse-lhes: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Mas quais são os mandamentos de Jesus? De quais mandamentos Jesus estava falando? Quando nós ouvimos falar dos mandamentos, particularmente os mais velhos, logo lembram daqueles 10 mandamentos da lei de Deus, que estão lá no catecismo de preparação para a primeira Eucaristia, que começa assim: amar a Deus sobre todas as coisas, e termina: não cobiçar as coisas alheias. Ora, esses 10 mandamentos, ou aquelas 10 frases sagradas, foram entregues por Deus a Moisés lá no alto do Monte Sinai. Porém, ao longo da história de Israel, os rabinos, que eram os mestres religiosos, que estudavam cuidadosamente as Sagradas Escrituras, que preocupavam-se em proteger, defender a tradição religiosa dos seus antepassados, eles interpretaram os textos sagrados de tal maneira que concluíram, estabeleceram que os mandamentos não eram somente 10, mas 613. E ainda acrescentaram centenas e centenas de prescrições, de proibições. Não faça isto e não faça aquilo. E ensinavam que desobedecer a tudo aquilo era cometer uma falta grave. Na verdade, era praticamente impossível observar tudo aquilo. Era uma lei religiosa pesada, dura, opressiva, uma verdadeira canga. Era um emaranhado, um cipoal de preceitos, normas, regrinhas que tornava impossível a prática dos fiéis. Jesus não estava de acordo, não gostou nada daquilo. Tanto que uma certa vez ele os criticou dizendo: vocês religiosos, escribas e fariseus, amarram fardos pesados, insuportáveis sobre os ombros dos homens, mas vocês não querem movê-los nem sequer com o dedo. E depois Jesus disse: vinde todos a mim, vós estáis cansados e fatigados com o peso dos vossos fardos, e eu vos aliviarei. Recebei sobre vós o meu jugo, aceitai a minha doutrina, e vossas almas encontrarão repouso, porque meu peso é suave e o meu fardo é leve. Jesus contestava, rejeitava tudo aquilo, e com toda a autoridade que tinha recebido de Deus, ele decidiu fazer as correções necessárias. E a ocasião oportuna apresentou-se quando um doutor em lei religiosa, um escriba, se aproximou de Jesus para saber se ele estava de acordo com tudo aquilo que eles tinham aprovado. Perguntou-lhe: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Então Jesus simplesmente respondeu: amarás o teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus reduziu para 2 mandamentos: o amor a Deus e o amor ao próximo. Mas Jesus foi muito mais além ainda. No final da sua vida, não falava mais de 2, mas apenas de um mandamento. Foi por ocasião da última ceia, após lavar os pés dos seus discípulos. Em tom solene, Jesus disse-lhes: eu vos dou o meu novo mandamento,
amai-vos uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. E um pouco antes de sair do cenáculo e se dirigir para o Jardim das Oliveiras, onde ele iria ser preso e depois condenado à morte, novamente Jesus repetiu, como está no Evangelho de hoje: o meu novo mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Meus irmãos, aqui nós entendemos que a medida, a proporção do amor contido no mandamento de Jesus Cristo é muito diferente daquela lá do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento ensinava: ama o próximo como a ti mesmo. Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Ora, vejam, o amor de Jesus foi supremo, absoluto, completo, perfeito, manifestado, testemunhado lá no alto da cruz. Então, este ensinamento nos convida a amar o próximo, o irmão, à maneira de Jesus Cristo, como ele nos amou. Nós já ouvimos que os rabinos elaboraram tantos mandamentos. Jesus reduziu tudo isso num só: o amor ao ser humano. É bom não esquecermos que esta é a única maneira que nós temos, caríssimos, de amar verdadeiramente a Deus. Por isso, São João, o evangelista, na sua primeira carta, ele escreveu: aquele que afirma amar a Deus, mas não ama o seu irmão, é um hipócrita, é um mentiroso, é um fingido, é um falso religioso, porque se ele não ama o irmão a quem vê, como poderá amar Deus a quem não vê? E o apóstolo São Paulo completa esta verdade lá em Gálatas e também em Romanos, dizendo assim: aquele que ama o seu próximo cumpre toda a lei. Meus irmãos, os mandamentos parecem muitos, mas na verdade são apenas maneiras, manifestações de um único mandamento, aquele que Jesus praticou com perfeição, o amor ao homem. Então, o amor ao ser humano deve ser o ponto de referência para todas as nossas atitudes, para todas as nossas decisões morais. Qualquer lei, seja política, jurídica, econômica, não sei, religiosa, que não leve em conta o bem do homem, não tem nenhum valor diante de Deus. Que bom seria se aqueles irmãos e irmãs grandes e poderosos da política e da economia, ao fazer e aprovar as leis, tivesse como fonte de inspiração este ensinamento do Evangelho. Há muito que o panorama, a fotografia do nosso mundo seria tão diferente. Mas é praticamente impossível que eles façam isso, porque na prática se mostram divorciados, separados da palavra de Deus, acostumados a levar vantagem em tudo aquilo que fazem. E depois é do agrado de Deus que esta mudança espiritual, que pode transformar toda a humanidade, seja naturalmente missão das pequenas comunidades, daqueles que acreditam na proposta de Jesus Cristo. Está lá em São Lucas, né? Não tenha medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vocês o reino. Em Mateus, Cristo eleva ao Pai Celestial uma oração maravilhosa. Ele diz: Senhor do céu e da terra, eu te louvo, porque escondestes estas coisas aos sábios, aos intelectuais, mas as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Nós entendemos que esse mandamento do amor foi confiado às pequenas comunidades, que devem testemunhá-lo e anunciá-lo ao mundo,
Ora, aqui no Evangelho de hoje, Jesus nos mostra, ele ao longo do seu ministério, durante a sua vida terrena, ele falou, ensinou, pregou para as multidões, mas aqui dirigiu-se especificamente aos seus discípulos e disse-lhes: permaneçam unidos, amando-se mutuamente. Ora, irmãos e irmãs, Jesus é o mestre genial. Ele quis primeiramente que os seus discípulos vivessem e praticassem o amor, testemunhassem esse amor que ele viveu e ensinou. E parece que os apóstolos, eles se esforçaram para colocar em prática esse amor, tanto que, diz o livro dos Apóstolos, foi lá, na Antioquia, que eles foram chamados pela primeira vez de cristãos, porque os pagãos, vendo como se relacionavam, diziam: vejam como eles se amam. É verdade, não se pode, irmãos, falar de paz e de amor aos outros, se antes não vivermos o amor à paz entre nós. Uma comunidade no qual os seus membros não fazem uma experiência viva, profunda, gratuita, do amor mútuo, recíproco, pode por acaso falar de fraternidade para o mundo? Uma comunidade, irmãos e irmãs, onde cada um só pensa em si, onde aquele que coordena está sempre impondo suas ideias, suas opiniões sobre os outros, onde não há acolhimento, abertura, espaço para o diálogo, pode por acaso se falar de paz ou contribuir para a construção da paz? Para nós é um sério questionamento. A nós foi encarregado, irmão e irmão, a missão de colocarmos, proclamarmos e vivermos o mandamento do amor a Deus e do amor ao próximo. O verdadeiro discípulo de Jesus Cristo é aquele que compreendeu, caríssimos, que o amor não é um sentimento fugaz, não é uma emoção passageira. O amor é um compromisso concreto com o projeto de Deus, que na sua essência é de vida e liberdade para todos. Então, quem não pratica a caridade, quem não caminha na direção do outro, quem não luta para que todos tenham mais vida, quem não promove a paz, quem não defende a justiça, quem não facilita, não contribui para a reconciliação, olhem, pode até rezar muito, pode devolver fielmente o seu dízimo, pode comungar na Santa Missa todos os domingos, mas ainda assim não permanecem no amor de Cristo. Nós estamos no mês de maio, dedicado a Nossa Senhora, na ocasião em que nós também celebramos mais o aniversário desta paróquia de Cristo crucificado. Então vamos pedir, irmãos e irmãs, ao Senhor Deus, com a intercessão de Nossa Senhora, que Ele envie sobre nós aquele mesmo Espírito Santo que gerou Jesus Cristo no ventre de Maria, para que abra, ilumine nossas mentes e corações, para que possamos, entendendo a mensagem, a proposta da palavra de Deus, procuremos fazer todo o esforço possível para vivê-la. Não há, irmãos e irmãs, nada mais importante em uma comunidade cristã do que a unidade entre nós. Só pode ser conseguida de verdade quando nós nos amarmos a maneira de como Jesus nos ensinou. Também aproveitemos para pedir ao Senhor também perdão, porque muitas vezes, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, nós já contribuímos para que a unidade fosse vulnerada, comprometida, prejudicada. Que o Senhor e a Virgem Maria acendam em nossos corações sentimentos verdadeiros
de com urgência, determinação, seriedade, colocar em prática o ensinamento do Evangelho, amando a Deus na pessoa dos nossos irmãos. E que assim seja.